Guaratuba completa hoje 246 anos de idade. Esta senhora que contribuiu para o surgimento do estado por meio do comando do coronel Afonso Botelho e que tem muita história para contar. Fatos curiosos ocorridos dentro da Igreja Matriz e o afundamento de Guaratuba estão sempre frescos na memória dos moradores. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, Guaratuba possui atualmente cerca de 35.500 moradores, mas nem sempre foi assim. Guaratuba é um dos municípios mais antigos do estado. Segundo a história do Paraná, está entre as cidades fundadas no regime colonial. É que no século XVIII, Portugal começou a se preocupar em povoar de forma mais intensa a região sul do Brasil por meio de vilas e povoados. Por isso, em 1765, Dom Antônio de Nunes Botelho Mourão, governador da capitania de São Paulo, determinou a formação de uma vila na enseada de Guaratuba. Tarefa que foi entregue a Afonso Botelho de Sampaio e Souza. Lá por 29 de abril de 1771, chegava a embarcação do então fundador Coronel Afonso Botelho de Sampaio e Souza. Com ele uma comitiva de índios que o receberam aqui e os pássaros guarás, né? Porque Guaratuba é Guaratuba, muitos pássaros. Então assim fez o Coronel Afonso Botelho. Aqui chegou porque foi o ponto estratégico para eles, era fundamental Guaratuba para eles, né, naquela ocasião. E como aqui também era ainda um lugar virgem, né, para ser explorado, trouxeram para cá então 200 casais. Esses 200 casais começaram a fundação da Vila de Guaratuba. A Rua da Praia de Guaratuba é o marco zero da cidade. Foi nesta região que o município nasceu, a então chamada Vila de Guaratuba. Logo que a comitiva de Afonso Botelho chegou, todos, integrantes da coroa e os índios daqui, foram até a Igreja Matriz para realizar a primeira missa da cidade. E não é por acaso, a Igreja Matriz de Guaratuba está envolta a muitos causos. Seu Zeca é morador antigo de Guaratuba, vai fazer 72 anos de vida e é um dos fiéis que mais sabe das histórias da Matriz. Segundo ele, antes, no altar, bem onde hoje está localizada a pomba que simboliza o Espírito Santo, existia um arco em forma de M, de matriz, e que pegou fogo durante uma celebração. Foi uma correria dentro da igreja, né? Todo mundo saiu para fora, mas foi só isso, ficou só nesse detalhe lá do incêndio lá dessa... O incêndio foi central ali nesse M. Ficou restrito só nesse M. Uhum. Tá? Tanto é que chamou bastante atenção nessa vez. Foi porque todo mundo assistindo a missa e de repente aquele fogo e todo mundo saiu correndo, né? Outro fato que marcou história, ocorrido dentro da Matriz, foi uma missa do Galo, que exigiu muita disposição dos fiéis para acompanhá-la até o fim. Em 56, foi uma missa, eu acredito que a mais longa. Que demorou mais ou menos 4 horas. A mais longa de Guaratuba, pelo menos. Exatamente. E nessa missa estavam o governador, então, da época, que era Moisés Lupion, e o prefeito da cidade, seu René Silveira. Uhum. Nossa, imagine 4 horas numa missa. Começou num dia, terminou no outro. Senta, levanta, ajoelha, levanta, né? Foi... E por que essa missa teria demorado tanto? Porque o padre, ele era capuchinho, ele utilizou todas as cerimônias que normalmente, inclusive a gente vê na missa do Galo lá no Vaticano, né? É uma missa longa. E ele utilizou todas aquelas cerimônias que eles fazem. Né? A
Agora, se tem uma história que sejam os antigos ou os mais novos, tem na ponta da língua, é o afundamento de Guaratuba, em 1968. A catástrofe trouxe abaixo o prédio da prefeitura, a Câmara de Vereadores, onde funcionava também o cartório eleitoral, bares, residências, comércios e a antiga agência do IBGE. Seu Zeca, o senhor tinha 23 anos na época, né? O que se fala nos registros é que parecia o fim do mundo. De fato, parecia isso? Sim, de fato, porque a luz aqui nessa região apagou a luz, né? Então, e aquele barulho de tudo caindo, sabe? E o pessoal tá caindo Guaratuba. Então, as pessoas saíram com a roupa do corpo, embarcaram em carro, quem tinha carro, caminhão, sabe? Saíram daqui e foram para Garuva. Sentido Garuva. Inclusive, a família do seu Zeca foi para o município vizinho, já no estado de Santa Catarina. Seu Zeca ficou, porque como já era cartorário naquela época, queria salvar os documentos do povo da cidade. Os livros, tudo que tinha, colocamos dentro do carro e daí eu levei para minha casa. E foi uma situação de desespero mesmo, então. Foi porque até então, na frente, assim, tinha coisas caindo, sabe? A gente Vocês escutava, viam cair tudo ali. tá? E então vai chegar aqui, só que não atravessou, chegou até ali e parou. Eu estou exatamente no ponto onde ocorreu o afundamento de Guaratuba em 1968. Hoje existe por aqui um complexo de bares noturnos neste braço de Bahia que acabou se formando. Agora, o que chama a atenção nessa história toda são as lendas ao entorno do motivo do acidente. Uma delas tem relação aos índios que acreditavam que Guaratuba um dia iria afundar para que a Bahia se unisse à Praia Central, que fica logo aqui do outro lado. Uma outra versão tem relação com os escravos, já que dentro do prédio da prefeitura que acabou ruindo neste acidente, existia um pelourinho onde eles eram castigados. Eles então rogaram uma praga na cidade e tudo veio abaixo. Coincidência ou não, o prédio da prefeitura foi o primeiro a ser destruído neste acidente. E ainda uma terceira versão, a de um tatu gigante que vivia por aqui e ao longo dos anos, de tanto cavocar a areia, ela não sustentou mais as edificações e tudo veio abaixo. Tem tanta coisa de lenda, mas eu acredito que a mais natural das explicações seria do geólogo João José Bigarella, né? Que ele veio aqui, fez um levantamento e apontou as causas desse afundamento. Segundo seu Zeca, como mostra a arte nesta foto, aqui era uma região de muito lodo e quando a maré vaza, ou seja, ela baixa, parte da água vai para fora da baía e o restante volta para a margem fazendo um movimento de rotação. E essa oscilação em círculo foi assoreando a margem com o tempo. Esse muro aqui foi construído em cima do lodo. Nessa extensão toda foi construído em cima do lodo, certo? Então, naturalmente, com o peso dessas construções, mais o trapiche, esse movimento da maré, ele acomodou, o solo acomodou. É o que também acha a dona Rocil, que desde que nasceu, vive aqui. E um mês antes do fato acontecer, a gente observava que nessa mesma rua, que era a Rua da Praia, até então já aterrada, né, formavam-se alguns buracos, né, mas nunca você ia imaginar que poderia acontecer qualquer catástrofe. Dona Rocil é outra testemunha do trágico dia. Ela tinha 13 anos de idade e lembra da atitude do pai. E nós muito pequenos, meu pai nos levou até a praça, né? E naquela ocasião surgiu a TV preto e branco. E meu pai, preocupado, né, com isso, porque estava pagando, né, a prestação, nos deixou na igreja e retornou para buscar o aparelho de TV. Resgatar um bem precioso que até então, naquela época, era para nós, né? Quando ele chegou, né, com aquele aparelho de televisão na porta da igreja, ele tropeçou, levou um tombo e até hoje não vimos mais nenhum botão na televisão, com certeza.
A Rua da Praia, eternizada nessas imagens históricas do município de Guaratuba, deixou de existir, pelo menos com aquela imponência de antes. Hoje se tornou uma espécie de beco esquecida na Bahia, utilizada por poucos moradores para passar o tempo numa tarde de domingo. O velho muro de contenção ainda está aqui. A parte que resistiu ao desastre segue conservada para ajudar a contar a história. Homem de documentos que é, seu Zeca é atento a um outro fato que marcou a história de Guaratuba e que ajudou no desenvolvimento da cidade. Aí em 1960 foi inaugurado o serviço de ferry-bote, né? O primeiro ferry-bote construído era bem pequenininho, em forma de sapato. Até o apelido dele era Sapatinho, porque era muito pequenininho, sabe? Cabiam, se não me engano, 6 carros. Já a dona Rocil, historiadora por formação, destaca o Casarão do Porto, localizado na Rua da Praia. É um patrimônio histórico tombado pelo IPHAN. Ele foi a primeira escola de Guaratuba, já abrigou comércios, foi espaço de cultura e também moradia. A construção do prédio está intimamente ligada à Praia de Caieiras, onde existiam fornos que torravam as cascas das ostras para transformá-las em cal, utilizadas na construção das edificações nos séculos passados. Os mais antigos contam que seriam as pedras do rio, a própria argamassa feita do cal, né? A areia, e faziam então essa argamassa para as construções daquela época, que por acaso é essa do Casarão do Porto. Então você poderá observar também que entre as pedras da construção você encontra ainda os sambaquis, porque Guaratuba é rica em sambaquis, né? Não dá para falar da história de Guaratuba sem mencionar locais que hoje são pontos turísticos importantes. Um deles é o Morro do Cristo, também conhecido por Morro do Brejatuba, com um mirante de 38 metros de altura. Aqui no Morro do Cristo, um dos principais pontos turísticos de Guaratuba, está um dos fatos mais importantes da história do município, que é justamente a imagem do Cristo Redentor, que foi doada por Dona Josefa do Amaral, a viúva do então vice-governador aqui do estado, João Cândido Ferreira. A data da inauguração aqui da obra foi em 1953 e a imagem tem uma das mãos no coração e outra voltada para a cidade, abençoando toda Guaratuba. Cristo Redentor é um ponto que sempre tem que visitar quando vem até a cidade. Sim, porque ele é referência, né, de Guaratuba e é muito gostoso subir aqui em cima. Quais as lembranças que a senhora tem da infância que passava aqui na casa da avó? Principalmente no morro, né, que a gente vinha pedir, ela dizia não, sozinha não pode. Aí ela subia um pedaço e ficava cuidando, né, contava tantos minutos, tem a gente aqui de volta, né, daí a gente voltava. E depois quando a gente casou também, a nossa lua de mel foi aqui em Guaratuba. Da história de Guaratuba também faz parte o Largo de Nossa Senhora de Lourdes. Aqui existe uma fonte de água pura e cristalina que abasteceu a cidade por longos anos até a implantação da rede de abastecimento em 1974. Há uma estimativa que 840 mil litros jorram pela bica por mês. Eu acho que Guaratuba tem muito que comemorar, Rafael. Nós somos um povo hospitaleiro, nós temos excelentes comércios, excelente rede hoteleira, nós temos pontos turísticos belíssimos que valem a pena ser visitados, nós temos uma natureza fantástica, nós temos uma fauna e uma flora que vale a pena conhecer. Então Guaratuba tem tudo de bom.